Capítulo 11. Diário de Lucy Westenra. 12 de setembro. Estão todos sendo muito bondosos comigo. Adoro o Dr. Van Helsing. Não sei por que ficou tão angustiado com essas flores. Ficou tão bravo que me deixou realmente apavorada. Mas ele deve ter razão, pois já me sinto mais à vontade com elas. De alguma forma, não me assusta mais a ideia de passar a noite sozinha e vou poder dormir sem medo. Não vou me importar com o barulho de asas batendo do lado de fora da janela. Oh, que esforços terríveis tive de fazer ultimamente contra o sono. A dor da insônia, a dor do medo de dormir e enfrentar os horrores desconhecidos que se apresentam para mim. Benditos aqueles cujas vidas seguem sem medos, pavores, e para quem o sono é uma bênção que chega com a noite, trazendo apenas bons sonhos. Bem, aqui estou hoje à noite, torcendo para adormecer. Nunca gostei de alho, mas hoje acho uma delícia. Existe uma paz neste aroma. Sinto o sono chegando. Boa noite a todos. Diário do Dr. Seward, 13 de setembro. Fui até Berkeley e encontrei Van Helsing pontual como de costume. O carro pedido no hotel estava à nossa espera. O professor pegou sua maleta, que agora leva sempre consigo. Descreverei tudo exatamente como aconteceu. Van Helsing e eu chegamos a Hillingham às 8. Fazia uma manhã adorável. O sol brilhante e todo o frescor do início do outono pareciam completar o trabalho anual da natureza. As folhas vinham ganhando todas as belas tonalidades da estação, mas ainda não haviam começado a cair das árvores. Quando chegamos, encontramos a senhora Westenra saindo de seu quarto. Ela sempre acorda cedo. Cumprimentou-nos afetuosamente e anunciou: os senhores ficarão contentes de ver como Lucy melhorou. Minha menina ainda está dormindo. Abri a porta do quarto e a vi, mas não entrei, para não perturbá-la. O professor sorriu e pareceu bastante contente. Esfregou as mãos e disse: ah, creio ter diagnosticado o caso. Meu tratamento está funcionando. Ao que ela respondeu: o senhor não deve ficar com todo o crédito, doutor. O estado de Lucy esta manhã se deve em parte a mim também. O que a senhora quer dizer, madame? Perguntou o professor. Ora, estava aflita com a minha querida na noite passada e fui até o quarto dela. Dormia profundamente, tanto que nem mesmo a minha entrada a despertou. Mas o quarto estava muito abafado, cheio daquelas flores horríveis, fedorentas por toda a parte. E Lucy tinha até mesmo um bocado delas em volta do pescoço. Receei que o odor forte pudesse ser excessivo para a pobrezinha. Então tirei tudo e abri um pouco a janela para deixar entrar um pouco de ar fresco. Vocês verão como ela melhorou, tenho certeza. A senhora Westenra se retirou para seu toucador, onde costumava fazer o desjejum. Enquanto falava, observei o rosto do professor e notei como perdia a cor. Ele conseguiu manter o controle na presença da pobre senhora, pois sabia de sua condição e como um choque lhe seria terrível. Chegou até a sorrir ao manter a porta aberta para ela passar. Mas assim que a mãe de Lucy desapareceu, Van Helsing me puxou para a sala de jantar bruscamente e fechou a porta.
Então, pela primeira vez na vida, ouvi desabar. Levou as mãos na cabeça em uma espécie de desespero mudo. Em seguida, bateu as palmas desoladamente. Depois, sentou em uma poltrona e, com as mãos cobrindo o rosto, começou a soluçar alto. Soluços secos que pareciam vir do fundo do coração. Por fim, ergueu os braços mais uma vez, como se suplicasse ao universo inteiro. Deus, Deus, Deus! Exclamou. O que fizemos? O que essa pobre criatura fez para merecer sofrer tanto assim? Será que existe ainda uma maldição contra nós, vinda desde o antigo mundo pagão, para que essas coisas aconteçam e dessa maneira? Essa pobre mãe, que tudo ignora, por melhor que seja sua intenção, age de modo a causar a perdição do corpo e da alma da própria filha. E não podemos lhe contar nada, não podemos alertá-la, do contrário, morreriam as duas. Oh, tanta maldição sobre nós! Como pode ser que todo o mal esteja contra nós? De repente, pôs-se de pé. Venha, disse. Venha, precisamos examiná-la e agir. Ele foi até a porta da entrada em busca da maleta e subimos juntos até o quarto de Lucy. Como anteriormente, abri as cortinas enquanto Van Helsing ia até o leito. Dessa vez, ele não se espantou ao ver no pobre rosto a mesma palidez séria e pavorosa. A expressão em seu olhar foi de tristeza sincera e infinita compaixão. Como eu esperava, murmurou, com aquela sua respiração que significava tanto. Sem dizer mais nada, foi até a porta e trancou-a. Então começou a dispor sobre a mesinha os instrumentos para outra transfusão. Eu já havia percebido a necessidade do procedimento e comecei a tirar o paletó, mas o professor me deteve com a mão em riste. Não, anunciou. Hoje você conduz a operação. Eu serei o doador. Você já está enfraquecido. Enquanto falava, tirou o paletó e arregaçou a manga da camisa. Outra transfusão. E de novo, volta o rubor nas faces sombrias e a respiração regular do sono saudável. Dessa vez, fiquei vigiando enquanto Van Helsing se recompunha e descansava. Por fim, ele aproveitou o ensejo para dizer à senhora Westenra para não retirar nada do quarto de Lucy sem consultá-lo, que aquelas flores tinham valor medicinal e que respirar seu aroma fazia parte do processo de cura. Então assumiu o caso sozinho, dizendo que ficaria acordado aquela noite e na seguinte, e que mandaria me chamar quando precisasse. Depois de 1 hora, Lucy despertou de seu sono revigorada, radiante e, aparentemente, recuperada de sua terrível provação. O que significa tudo isso? Estou começando a me perguntar se o costume de viver entre os insanos não estaria afetando meu próprio cérebro. Diário de Lucy Westenra, 17 de setembro. 4 dias e 4 noites de paz. Estou ficando outra vez tão forte que mal me reconheço. É como se tivesse vivido um longo pesadelo e acabado de acordar para ver a beleza do sol e sentir o frescor do ar da manhã ao meu redor. Tenho uma pálida lembrança de longos momentos de angústia e temor, de uma escuridão que não havia sequer a dor da esperança para tornar a aflição mais pungente. E então longos períodos de esquecimento e a volta à vida, como que emergindo de um mergulho profundo sob enorme pressão.
Mas desde que o Dr. Van Helsing veio ficar comigo, todos esses sonhos ruins parecem ter passado. Os ruídos que costumavam me apavorar, até me tirar do sério, o barulho das asas batendo nas janelas, as vozes distantes que pareciam soar tão perto, os sons ásperos que vinham não sei de onde e me ordenavam fazer não sei o que. Tudo cessou. Vou para a cama agora sem medo de dormir. Nem tento me manter acordada. Acabei me acostumando ao alho e todos os dias chega um carregamento novo de Harlin. O Dr. Van Helsing vai embora esta noite, pois tem de passar um dia em Amsterdã. Mas não preciso mais que alguém fique comigo. Estou bem o suficiente para dormir sozinha. Graças a Deus, à mamãe, ao querido Arthur e a todos os nossos amigos que têm sido tão bons. Nem vou sentir a diferença, pois ontem à noite o Dr. Van Helsing dormiu na poltrona por um bom tempo. Encontrei-o 2 vezes cochilando quando acordei, mas não tive medo de voltar a pegar no sono, mesmo com os galhos de árvore ou os morcegos ou coisa que tenha arranhado quase raivosamente a minha janela. The Pall Mall Gazette, de 18 de setembro. O lobo fugido. Um lobo que conseguiu fugir do jardim zoológico em circunstâncias bem misteriosas foi recapturado depois de ter paralisado Londres um dia e meio, sem grande dificuldade, com a cabeça toda cortada, o que é atribuído a ter tentado galgar algum muro em que o morador tenha colocado cacos de vidro. O animal, aliás, era muito manso, e seu guarda não compreende a fuga e diz que o lobo continua de novo muito bem comportado. Diário do Dr. Seward, 17 de setembro. Estava ocupado após o jantar em meu escritório, atualizando meus registros, os quais, devido à pressão de outros trabalhos e às muitas visitas a Lucy, haviam sido tristemente negligenciados. De repente, a porta foi aberta de supetão e para dentro correu meu paciente, com o rosto torcido de emoção. Fiquei admirado por um paciente entrar por vontade própria no escritório do superintendente. É algo quase inédito. Sem pausar sequer um instante, dirigiu-se direto a mim. Tinha uma faca de mesa na mão e, como vi que ele estava perigoso, tentei manter a escrivaninha entre nós. Contudo, ele foi rápido e forte demais para mim, pois, antes de conseguir me equilibrar, ele me atacou e cortou meu pulso esquerdo com certa severidade. Antes de conseguir me atingir novamente, entretanto, dei-lhe um soco de direita que o fez se esborrachar de costas no chão. Meu pulso sangrava profundamente e uma bela poça se formava no tapete. Vi que meu amigo não pretendia fazer novos esforços e ocupei-me com o curativo em meu pulso, mantendo o olhar desconfiado sobre a figura prostrada o tempo inteiro. Quando os enfermeiros entraram correndo e voltamos nossa atenção para ele, o que fazia me deixou absolutamente enojado. Estava de bruços no chão, lambendo como um cão o sangue que saíra de meu pulso cortado. Foi contido facilmente e, para minha surpresa, acompanhou calmamente os enfermeiros, simplesmente repetindo de novo e de novo: sangue é vida, sangue é vida. Não posso me dar ao luxo de perder sangue neste momento. Já perdi demais ultimamente para meu próprio bem.
e a contínua pressão da doença de Lucy e suas fases horríveis estão me afetando. Ando estimulado demais e exausto, e preciso de descanso, descanso, descanso. Felizmente, Van Helsing ainda não me convocou, de modo que não preciso abrir mão de minhas noites de sono. Hoje não poderia passar sem. Telegrama de Van Helsing em Antuérpia a Seward, Carfax. Entrega atrasada em 24 horas. 17 de setembro. Não deixe de estar em Hillingham esta noite. Se não vigiar a noite toda, visite com frequência e veja se as flores estão no lugar. É muito importante que não falhe. Estarei com você o mais cedo possível. Diário do Dr. Seward, 18 de setembro. Prestes a tomar o trem para Londres, o telegrama de Van Helsing me encheu de desolação. Uma noite inteira perdida. E sei, por amarga experiência, o que pode acontecer em uma noite. Claro que é possível que esteja tudo bem, mas o que pode ter acontecido? Sem dúvida, uma maldição horrível paira sobre nós. Para que todo tipo de acidente possível frustre qualquer coisa que tentemos fazer. Vou levar este cilindro comigo para completar o registro no fonógrafo de Lucy. Memorando deixado por Lucy Westenra, 17 de setembro à noite. Sinto-me morrer de fraqueza e mal tenho força para escrever. Mas quero escrever isto para que ninguém se veja em dificuldade por minha causa. Fui para a cama como de costume nestes últimos dias, depois de verificar se as flores estavam colocadas de acordo com as instruções do Dr. Van Helsing, e não tardei a dormir. Fui acordada pelo barulho de bater de asas contra a vidraça. Barulho esse que começou desde o dia em que caminhei dormindo até o rochedo de Whitby e fui salva por Mina. Somente agora começo a conhecê-lo bem. Não tive medo, mas gostaria de saber se o Dr. Seward está no quarto próximo. Esforcei-me para dormir de novo, mas não consegui e fiquei dominada pelo medo. Abri a porta e gritei: Tem alguém aí? Ninguém respondeu. E, receando acordar minha mãe, tornei a fechar a porta. Então ouvi vindo do mato do lado de fora um uivo como de um cão, porém mais alto e mais forte. Aproximei-me da janela e vi do outro lado da vidraça um grande morcego. Naturalmente, é ele que bate de encontro à vidraça. Tornei a ir para a cama, mas disposta a não dormir. Logo depois, a porta se abriu e minha mãe apareceu. Estava preocupada com você, minha querida, e vim ver se está passando bem. Com medo que ela se resfriasse, pedi-lhe que deitasse junto de mim, o que fez sem tirar o penhoar, pois pretendia ficar só um pouco e depois voltar para seu quarto. As pancadas da janela recomeçaram e minha mãe perguntou o que era, trêmula. Tranquilizei-a e ela se aquietou, mas percebi que seu coração batia com muita força. Algum tempo depois, ouvi de novo o uivo e houve um barulho de vidros quebrados. Pedaços de vidro caíram no quarto e, através da vidraça partida, apareceu a cabeça de um lobo. Minha mãe deu um grito horrorizada, agarrando-se instintivamente ao que encontrou mais próximo e, na sua aflição, arrancou a guirlanda que o Dr. Van Helsing colocara em meu pescoço.
Seus olhos dilataram-se, denotando um pavor indescritível. E, dando um gemido, ela caiu para trás, batendo com a cabeça em minha testa, o que me fez tontear. Tive a impressão de que tudo estava girando. Fiquei olhando friamente para a janela, mas o lobo tinha retirado a cabeça e uma miríade de pequenas manchas pareciam entrar entre os vidros quadrados e rodopiar. Tentei mexer-me, mas parecia dominada por um encantamento, e o corpo de minha mãe já estava frio, pois o coração cessara de bater. Pesava sobre o meu. Não me lembro mais do que aconteceu durante algum tempo. Não deve ter passado muito tempo, mas foi horrível, até eu recuperar a consciência. Um sino tocava nas vizinhanças, os cães uivavam e, bem perto de nossa casa, um rouxinol cantava. Sentia-me inteiramente confusa, dominada pelo sofrimento, pelo terror e pela fraqueza. Mas o canto do rouxinol parecia a voz de minha mãe reconfortando-me. O barulho parecia ter acordado também as criadas, pois ouvi o ruído de seus passos do lado de fora de meu quarto. Chamei-as e elas viram o que acontecera e puseram-se a gritar. Tiraram o corpo de minha mãe e colocaram-no na cama, recoberto com um lençol, depois que me levantei. Depois retiraram-se para a sala de jantar. Coloquei todas as flores que tinha sobre o corpo de minha querida mãe. Como as criadas não voltaram, saí para a sala de jantar e encontrei as 4 caídas no chão, respirando com dificuldade. A garrafa de xerez estava aberta, mas tinha um cheiro esquisito. Percebi que era cheiro de laudano e, de fato, encontrei vazio o vidro de laudano que o médico receitara para minha mãe. Que farei? O ar parece cheio de manchas, flutuando e circulando, e as luzes empalidecem. Minha mãe se foi. Agora é minha vez de ir também. Adeus, querido Arthur. Se não sobreviver a esta noite, que Deus o guarde, meu querido, e que Deus me guarde também.